Marcos capítulo 8, versos 31 ao 33, palavra do Senhor diz assim. Eu estou lendo aqui na Bíblia do Púlpito da igreja, que é a versão Almeida Revista e Atualizada. É praticamente a versão oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então diz assim a palavra do Senhor. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos agracie, que nos abra a porta à palavra para que a gente entenda esse texto e aplique esse texto aos nossos corações. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por este privilégio que nós ainda temos no nosso país, de com liberdade abrirmos a Escritura, lermos, meditarmos, expormos a Sagrada Escritura e aplicarmos para a nossa vida. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade, pela vida de cada irmão, de cada irmã. E agora nós queremos te pedir, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra, possa nos abrir a porta à palavra, possa iluminar o nosso coração, nos dar discernimento, para que nós venhamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Fala conosco, Senhor, nos instrui, nos edifica, para a glória do Teu nome. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, meu querido irmão, minha querida irmã, para que a gente possa meditar no texto sagrado. À guisa de introdução, eu gostaria de levantar aqui alguns pontos para que a gente possa entrar no texto, entender o texto e aplicar o texto para a nossa vida. O texto que nós acabamos de ler, ele tem tudo a ver com o texto que ministramos pela manhã, e é o texto anterior. Jesus, junto com seus discípulos, ele estava na região de Cesareia de Filipe, uma região idólatra, onde havia ali cultos, cerimônias a ídolos pagãos, não só a Baal, ao deus Pan, mas ao próprio imperador romano, porque Herodes Filipe, quando construiu aquela cidade, ou embelezou aquela cidade, ele não só vai dar nome à cidade em honra a César, o imperador romano, mas também vai construir ali templo para a adoração do imperador. César era adorado como um deus. Então, nessa região onde existia muita idolatria, uma região eivada de deuses, Jesus, caminhando para esta cidade, estando nessa região e nesse contexto, ele vai fazer para os discípulos a pergunta das perguntas. Ele vai perguntar para eles o que o povo diz que eu sou. O que eles estão dizendo a respeito de mim? E aí uns dizem, a resposta dos discípulos foi: uns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros que o Senhor é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então o povo tinha muita opinião a respeito de Jesus, opinião até, diríamos assim, digna, porque consideravam ele um profeta, como Jeremias, como Elias. Algumas opiniões místicas, como era o caso de Herodes, que acreditava que João Batista havia ressuscitado dos mortos, né? E que Jesus era João Batista ressuscitado, não tem nada a ver com reencarnação, era João Batista ressuscitado. Então Herodes tinha essa ideia. E
O problema é que aquelas pessoas estavam resumindo o Filho de Deus a um mero profeta. E é preciso a gente ter cuidado com isso, porque às vezes nós estamos reduzindo a pessoa bendita do nosso Salvador. Ele é um profeta? É, mas ele é muito mais do que isso. Ele não é como Jeremias, como Elias, como João. Ele é muito mais do que isso. Então, aqui nesse texto, do capítulo 8, do verso 27 até o verso 33, que é o texto que nós vamos ver aqui, nós temos o clímax do Evangelho de Marcos. Por quê? Essa pergunta de Jesus e a resposta dos discípulos, e principalmente de Pedro, é o clímax do Evangelho de Marcos. Lembra? O Evangelho de Marcos, ele foi escrito com o propósito de narrar a história de Jesus. Nós estamos estudando a história de Jesus. Mas aqui não é uma biografia comum. Marcos está escrevendo o Evangelho, contando a história de Jesus, e ele quer provar para os cristãos de Roma, que são aqueles para os quais ele está escrevendo, ele quer provar para aqueles irmãos, a igreja do primeiro século, que Jesus de Nazaré, Jesus filho de Maria, Jesus que viveu ali na região da Galiléia, da Palestina, esse Jesus que foi morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele é o Filho de Deus, o Messias, aquele que cumpre as profecias veterotestamentárias. E o que é interessante é que quando você olha o Evangelho de Marcos, o evangelista, ele chegou a essa conclusão desde o início. Ele coloca que Jesus é o Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele não tem dúvida disso. O Pai havia testemunhado na ocasião do batismo que Jesus era o seu Filho. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Os demônios haviam testemunhado que Jesus era o Filho de Deus. Eles não tinham dúvida disso. Mas ainda existia muita oposição, muita incredulidade, ainda existia muita coisa por parte dos líderes religiosos e também dos discípulos quanto a essa questão da identidade de Jesus. Os discípulos ainda estavam, como nós vimos domingo passado, com os olhos fechados para essa revelação. Então, quando nós chegamos no capítulo 8, a partir do verso 27 e dessa pergunta que Jesus faz e da resposta de Pedro, Marcos está atingindo o clímax da revelação. Por quê? Porque diante das respostas que o povo dá, que são respostas incompletas e algumas até equivocadas, o Senhor Jesus vai perguntar para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Então, uma coisa era responder o que o povo estava falando a respeito de Jesus, a opinião do povo. Outra coisa era: e vocês, depois do tempo que estão comigo, depois de ter visto curas, milagres, sinais, maravilhas, o que vocês pensam a meu respeito? Isso aqui é importante, meu irmão, porque se você não respondeu essa pergunta ainda, você deve responder. Quem é Jesus para você? Você que veio aqui nesta noite, você que está assistindo, quem é Jesus para você? Um mero profeta? O maior líder de todos os tempos? O maior filósofo? O maior psicólogo? Um ser iluminado? Quem é Jesus para você? Essa pergunta precisa ser respondida por cada um de nós. E dependendo da maneira que você responde essa pergunta, o destino da sua alma vai ficar claro. Porque nós não podemos responder de forma rasteira, humana, limitando o Senhor, como alguns fazem, como alguns colocam. E não é porque a pessoa diz: olha, eu acredito que Jesus existiu, e para mim Jesus é o maior líder de todos os tempos. Sim, e o que mais? Ah, não, Jesus é o maior psicólogo, o maior filósofo, o maior profeta, um ser iluminado. Sim, o que mais?
porque a resposta pode estar incompleta e também completamente equivocada. Aí diz o texto anterior que Pedro, ele diz: tu és o Cristo. E lá no texto de Mateus vai dizer que ele disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, aqui atinge o clímax da revelação que Marcos quer transmitir. Ele queria provar exatamente isso, que Jesus é o Cristo. O evangelista disse, o Pai falou e os demônios, mas agora são os discípulos, na pessoa de Pedro, que era o líder do colégio apostólico, que está dizendo: tu és o Cristo. E aí, Jesus exclama e diz assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Por que Jesus disse que Pedro era bem-aventurado? Porque Pedro está dando a resposta completa, cabal, definitiva, a respeito de quem é Jesus. Ele está dizendo: tu és o Cristo. E essa palavra Cristo é o ungido, é o Messias prometido do Antigo Testamento, o ungido de Deus. E eu fazia ressalva na mensagem anterior, dizendo que nós precisamos ter muito cuidado, porque quando nós falamos assim, Jesus Cristo, muitas pessoas entendem que nós estamos falando de um nome e um sobrenome. Então eu digo assim: Diogo, Jorge. Diogo, o nome; Jorge, o sobrenome. Quando eu digo Jesus Cristo, não é nome e sobrenome. Eu estou dizendo que Jesus, esse aqui que eu chamo de Jesus, que tem o nome de Jesus, ele é Cristo. Cristo aqui é um título, não é sobrenome, é título. Eu estou dizendo que ele é ungido. E no Antigo Testamento, 3 classes eram ungidas: os profetas, os sacerdotes e os reis. Então, quando Pedro responde, a partir da revelação que Deus lhe deu, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ele está dizendo: tu és o profeta, o sacerdote e o rei, tu és o Filho de Deus. Por isso que Jesus diz assim: bem-aventurado és. Pedro não está dizendo assim: tu és um profeta. Pedro não está dizendo assim: tu és um grande líder. Pedro não está dizendo: tu és o maior psicólogo, o maior filósofo. Não. Tu és o Messias prometido. Tu és um ungido de Deus. E aquele que foi ungido como em si mesmo, ele tem esses 3 ministérios em si mesmo. Ao mesmo tempo ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. O profeta era aquele que falava de Deus para o povo, era a boca de Deus para o povo, trazia a palavra de Deus para o povo. O sacerdote era a boca do povo para Deus, era quem apresentava o povo a Deus. E o rei é aquele que tinha o governo. Então a resposta de Pedro é a resposta completa a respeito de quem é Jesus. E aí Jesus diz: bem-aventurado és. E bem-aventurado é todo aquele que, quando olha para Jesus, não vê um homem simplesmente, mas vê o ungido de Deus, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Jesus vai elogiar Pedro e vai abençoar a vida de Pedro. E ele diz assim: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui tem um dos textos mais polêmicos da Sagrada Escritura, que quando eu ministrei aqui o Evangelho de Mateus, só nesse ponto aqui do texto eu preguei umas 5 a 10 mensagens, tratando dessa questão da confissão de Pedro, da revelação e dessa questão da pedra. E eu dizia o seguinte: eu não tenho nenhum problema de entender que nesse texto de Mateus, Pedro é a pedra. Nenhum problema. Eu sei que é polêmico, porque alguns vão dizer que Cristo é a pedra, a grande maioria dos teólogos
principalmente protestantes. Outros vão dizer que a confissão de Pedro é que é a pedra. Então, quando ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, então Jesus diz, olha, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta sua confissão, eu edificarei a minha igreja. Então, muitos dizem, olha, não é Jesus em si, mas a confissão, que vai praticamente dar a mesma coisa. E outros teólogos, inclusive reformados, como por exemplo o Dr. D.A. Carson, que é um dos maiores exegetas dos dias atuais, batista, tem vários livros em português. Dr. D.A. Carson, ele diz, e eu concordo com ele, Dr. Augusto Nicodemos e outros, que diz o seguinte, nesse texto de Mateus, não tem nenhum problema de eu entender que Pedro é a pedra. É claro que ele não é a pedra fundamental, ele não é a pedra angular, ele não é a pedra principal da igreja, mas ele é uma pedra. Por quê? Porque Jesus falou em aramaico. E em aramaico, Jesus falou assim, eu te digo que tu és Kefas, que é pedra, rocha, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Então, ele vai constituir Pedro como líder dos apóstolos. Pedro teve aquela revelação, aquela iluminação, e ele vai constituir Pedro ali como líder dos apóstolos, o líder do colégio apostólico. Mas o próprio Pedro vai dizer que Cristo é a pedra principal, Paulo vai dizer que Cristo é a pedra, a Escritura vai mostrar que Cristo é a pedra angular, a pedra principal, mas não há problema, porque o próprio Paulo em Efésios 2:20 vai dizer que a igreja está edificada sobre o fundamento ou a rocha dos apóstolos. Então qual é a ideia aqui? Cristo é essa grande rocha principal, os apóstolos também são rochas, assim como Pedro, e eu e você somos pedras nesse edifício que está sendo construído para a glória de Deus. Nós somos a igreja de Deus, o templo que está sendo construído. Então aqui nesse templo você tem pedras principais, que são as rochas, os fundamentos. Acima dessas pedras principais você tem outras pedras, e acima dessas outras pedras você tem mais tijolos nessa construção, e pedras. Então não há contradição aqui, meu irmão. Eu respeito sua posição, se você pensa diferente, mas eu não vejo nenhum problema nesse texto. Em outro texto, sim, Jesus é a pedra, lá em Coríntio, lá no próprio texto de Pedro, mas em Mateus, eu não veria nenhum problema de entender que Pedro aqui é a pedra. Só que Jesus disse assim, eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Cristo que está edificando, mesmo Pedro sendo falível, como nós vamos ver aqui, mas é Cristo quem edifica a igreja, apesar de nós, os líderes, a igreja continua. Nós somos fracos, nós somos falíveis, mas apesar dos homens, a igreja de Deus continua viva, porque é Ele que edifica, está na mão dEle, e é para a glória dEle. E aí, Pedro, sendo colocado como líder, sendo elogiado na presença de todos, por receber aquela revelação de Deus, o homem só pode chegar à compreensão de quem é Jesus por revelação, não é conhecimento, não é intelectualidade, não é pesquisa. Jesus disse, tu és Pedro, tu és filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, tu és filho de Jonas, tu és um homem falível, não foi carne e sangue que te revelou, você não tinha essa capacidade intelectual para entender isso, foi meu Pai que revelou, por isso que você é bem-aventurado. Então o homem só consegue ver Jesus a partir da revelação de Deus. É Deus quem abre os olhos, abre o entendimento a partir da sua palavra. Pois bem, após isso, diz o texto, então, Jesus havia agora ficado claro para os discípulos que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus, porque Pedro teve a revelação. Aí Jesus diz para eles, no verso 30, que eles não dissessem nada para ninguém. Ainda não era a hora de revelar aquela verdade. Era o segredo messiânico. Só Pedro e os apóstolos e o próprio Jesus sabia agora de forma clara que ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o cumprimento das profecias. Então, começou ele a ensinar-lhes
que era necessário. Preste atenção nisso aqui, meus irmãos. Como eu disse, é o clímax do Evangelho de Marcos. Os apóstolos agora olharam e viram, a partir da revelação que Deus deu a Pedro, como líder, que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o enviado. A maior expectativa do judeu era pela chegada do Messias. E aqueles judeus estão ali diante daquele que o Pai está revelando que é o Messias. Aí, olha o que acontece. Então, o Messias, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, que eles agora tiveram conhecimento, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Opa! Você tem um texto que está recheado de glória, a revelação do Pai. Pedro dizendo assim: tu és o Cristo. E Jesus dizendo: olha, bem-aventurado és, Simão Barjona, não foi carne, não foi sangue que te revelaram, meu Pai revelou isso para você. De fato, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou enviado do Pai, e eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, Pedro e os demais agora estão diante do Messias, mas de repente, aquele Messias joga como que um balde de água fria naquele momento de alegria, de euforia, de exultação, de expectativas que foram satisfeitas. Por quê? Porque ele começou a ensinar para eles, dizendo que era necessário que o Filho do Homem, e Filho do Homem aqui não é a expressão homem comum, Filho do Homem aqui é aquela expressão lá do profeta Daniel, que fala que o Filho do Homem viria, o Messias. Filho do Homem aqui é uma expressão messiânica. Então, quando é aplicada a Cristo, ela tem esse sentido messiânico, do Filho do Homem que havia sido prometido. Então ele diz: olha, esse Messias, esse Filho do Homem que sou eu, é necessário que ele sofra muitas coisas. Irmãos, você já saiu assim de um pico de alegria, de exultação, para um momento assim de tristeza? Já passou isso na sua vida? Você estava numa expectativa maravilhosa e de repente você chegou à conclusão que algo tremendo, que algo maravilhoso, aí de repente a outra informação jogou você para baixo. Por quê? Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Olha a sequência: fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, ou seja, pela liderança do povo de Israel, fosse morto, mas ele diz que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Ou seja, após revelar-se de forma clara, contundente, cabal aos discípulos que ele é o Messias, Jesus agora vai mostrar que ele é um Messias diferente daquele que eles estavam esperando. Preste atenção nisso aqui. Havia, no contexto do povo judeu, no contexto judaico, uma expectativa messiânica. O judeu aguardava a chegada do Messias, do enviado de Deus, do Cristo. Só que eles aguardavam um Messias político, guerreiro, expansionista. Lembre-se que aqui é o contexto do Império Romano, da dominação romana. Os judeus tiveram seu momento de glória no reinado de Davi, de Salomão. Eles alcançaram o auge
No reinado de Davi, eles alcançaram o auge do poder bélico, econômico, da expansão do reino de Israel. Mas aquela glória passou, aquilo ali passou. Então eles tinham a expectativa de um Messias que viesse e que fosse como o rei Davi, um guerreiro, expansionista, com poder bélico, que juntasse o povo, fizesse frente à dominação romana, fizesse frente a tudo aquilo que estava subjugando os judeus e restaurasse o reino de Israel. O poder bélico, o poder econômico, o reino de Israel. Então eles não imaginavam um Messias, um Cristo, um filho do homem, sofredor, que seria rejeitado pelos líderes, pelos anciãos. Um Messias que iria morrer, que iria ser morto. E mesmo Jesus dizendo que depois de 3 dias iria ressuscitar, isso não encaixava, não entrava na mente deles. É um balde de água fria. Jesus frustrou a expectativa daqueles homens. Principalmente quando ele pega um jumentinho e entra na cidade. E as pessoas vão colocando vestes, espalhando aqueles ramos. Que rei é esse? Ao invés de vir montado num cavalão possante, com carruagens, exércitos, talvez imitasse os imperadores romanos, os grandes guerreiros romanos, com as suas paradas militares, o triunfo romano, quando um imperador, quando um soldado, um chefe do exército, vencia os inimigos, eles vinham para Roma e eles entravam em Roma, era chamado triunfo romano. Ele vinha à frente, na carruagem principal, os soldados, e atrás os que foram vencidos, amarrados, humilhados, sendo puxados. E ele entrava ali imponente na cidade. Jesus não chegou assim. Ele chegou montado no jumento, entrando naquela cidade e vai morrer numa cruz. A pior morte da época. Então diz o texto aqui, e isso ele expunha claramente. Ele está mostrando aqui para os discípulos a sua paixão, o seu sofrimento, tudo aquilo que aconteceria com ele. Então ele está dizendo, olha, eu sou o Messias. Bem-aventurado és, Simão, porque o Pai te revelou. Não foi carne e sangue, foi o Pai. Você teve a revelação correta. Eu sou o Messias. Agora, eu não sou o Messias que vocês esperam. Eu não sou um Messias político, guerreiro, expansionista. Eu não vim implantar um reino pura e simplesmente humano. O meu reino é espiritual. O meu reino não é um reino político. Então começou ele a ensinar-lhes. Preste atenção aqui na palavra ensinar. Ele está ensinando os discípulos, ele está doutrinando os discípulos. Ele está preparando aqueles homens para, lá na frente, ele poder exatamente, eles poderem pregar o evangelho da forma correta. Ensinar-lhes que era, olha a expressão, necessário. Se você gosta de marcar a sua Bíblia, marca essa palavra aí. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário. Fazia parte da agenda do Pai. Aqui é algo que está na soberania de Deus, no propósito eterno de Deus, na economia divina. Houve um dia que lá no conselho da Trindade, lá na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles, numa reunião bendita, santa e eterna, eles decidiram o plano da salvação da humanidade. O Pai planejou, o Filho se coloca à disposição para executar,
e o Espírito Santo vai aplicar a obra. Mas o Filho sabia que neste plano do Pai era necessário que ele, que é o Messias enviado do Pai, ele sofresse, ele fosse rejeitado, ele fosse morto, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar. Era necessário, isso faz parte da economia de Deus, do plano de salvação, de todo esse plano eterno. Não tem como fugir deste plano. Aí os discípulos, como eu disse, caiu o semblante. E se eu e você estivéssemos lá e nós fôssemos judeus, e nós tivéssemos toda essa expectativa messiânica, política, social, bélica, nós também iríamos estar na mesma situação deles. E é interessante que vai levar tempo para eles caírem a ficha, porque até após a ressurreição, eles ainda estão meio sem entender. E lá em Atos, eles dizem: Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E eles estão pensando nesse reino humano, nesse reino político. Aí diz o texto que ele expunha isso claramente. Ele não escondeu mais nada. Já que o Pai agora havia revelado a Pedro, já que agora era necessário que ele trouxesse todo esse conhecimento para o colégio apostólico, ele agora está expondo claramente. O segredo messiânico, ele pode ser para as multidões, para as pessoas de fora. Como ele disse no verso 30, olha, não diga a ninguém, não fala nada para ninguém. Não era o tempo, não era a hora. Mas para os discípulos agora não tinha mais segredo messiânico, não tinha mais coisa encoberta. Tudo estava sendo revelado claramente para os discípulos. Aí diz o texto, mas, olha o contraste aí. E o texto de Mateus vai complementar muito bem esse ponto. Mas Pedro é o cara. Olhe, você pode até falar mal de Pedro, mas Pedro é aquele tipo de camarada que não fica calado. E foi por isso que Jesus colocou ele como líder, porque para ser líder não pode ser frouxo. Líder não pode ser aquele cabra que é mole, que tem medo de falar, que tem medo de se posicionar, que tem medo de ir à frente, de ir à luta. Não serve para a liderança, meu irmão. Quando se vai escolher uma liderança, tem que se escolher alguém assim, com a fibra de Pedro. Um cara que vai à luta, que não tem medo, que erra, porque todos nós erramos. Mas o cara é batuta. É batuta. Ele tinha sido elogiado, colocado como líder. Ele é bem-aventurado. Aí Pedro, já que eu sou o chefe do colégio, né? E o senhor me elogiou na frente de todo mundo, e ele era o porta-voz do grupo. Aí Pedro, com sabedoria, mas com liderança. Ele tem pulso firme. Pedro, chamando à parte, chamou Jesus à parte. Senhor, vem cá, vamos aqui. Chamando à parte, começou a reprová-lo. Quer saber quem é o homem? Dê poder para ele. Quer saber quem é o homem? Coloque ele na posição de liderança. Coloque ele como, diz um pastor aí, que antigamente eu gostava muito de ouvir, lá na década de 90. Coloque ele como chefe do terceiro carimbador. Para você ver. Ele já fica todo empavonado, todo orgulhoso. Ele já começa a fazer besteira. Se ele agir na carne, não na revelação de Deus. Porque uma coisa é o homem estar agindo a partir da revelação de Deus, outra coisa é o homem estar agindo na carne, na sua natureza, com o seu conhecimento pura e simplesmente humano caído. É complicado. Então Pedro tem a ousadia de chamar Jesus à parte e passar a repreendê-lo. A repreendê-lo.
Mas, com toda a sinceridade, irmão, não sou advogado de Pedro, não, mas eu entendo Pedro. Eu procuro entender Pedro. Porque Pedro está olhando para o Senhor e ele diz assim: Senhor, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O Senhor não vai passar por sofrimento, nem ser morto, não. Eu estou aqui, eu sou o Pedrão. Sou o cara. Acabo com essa história. Que negócio de cruz, de sofrimento, de morte. Vamos acabar com esse papo. Bata aí na madeira, que negócio de sofrimento. Vamos falar de coisa boa, Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi o Pai que revelou. O Senhor disse que eu sou bem-aventurado. Então deixa eu lhe dar um conselho aqui legal. Eu ainda tenho a revelação de Deus. Vamos acabar com essa história de morte. Vamos acabar com essa história de sofrimento. Vamos acabar com esse papo. Porque isso aí não está certo, não. Você sabe aquela pessoa que chega para você e diz assim: olha, não vamos falar de crise, não vamos falar de morte, de sofrimento, nada ruim. Vamos falar só de coisa boa. É de Deus, não é não? Parece ser assim um conselho de Deus, uma coisa maravilhosa. Parece que a pessoa está querendo realmente o seu bem. Nem sempre é. Então Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Que nada, Senhor, jamais o Senhor vai passar por isso, vamos acabar com isso e tal. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, presta atenção que esse detalhe aqui é fundamental. Quem era Pedro? Líder do colégio apostólico. Um líder nunca é neutro. Um líder sempre vai influenciar. Não existe essa história de que o líder não influencia, então ele não é líder. John Maxwell, ele define liderança como influência, nada mais e nada menos. Liderança é influência, nada mais, nada menos. Eu sou líder, ninguém segue você, ninguém lhe escuta, ninguém segue sua opinião. Você pode ser outra coisa, meu irmão, menos líder. Líder é influência. Se Pedro é o líder, ele tem influência sobre os demais. E quando ele fala, os demais seguem. É portanto que quando ele diz, vou pescar, a galera vai com ele. Ele é líder, ele é cabeça. Então Jesus viu o efeito daquela atitude de Pedro e daquela ação de Pedro, não só na vida do próprio Pedro, mas na vida do colégio apostólico, dos demais discípulos. E aí Jesus, virando-se, voltou-se e, fitando os discípulos, olhou para os discípulos, viu o que aconteceu com os discípulos, por causa daquela atitude de Pedro, daquela palavra de Pedro, fitando os discípulos, diz o texto que ele repreendeu a Pedro. Repreendeu. Foi duro. Ele tinha acabado de elogiar, meu irmão. Ele tinha acabado de dizer assim: bem-aventurado és. Se a interpretação de doutor Diacácio e outros exegetas estiver correta, ele diz assim: tu és uma rocha, você vai ser o líder, mas agora ele vai repreender. Aprenda isso aqui, meu querido. Na vida há tempo de repreender e há tempo de elogiar. Se você é pai, por exemplo, e você só elogia seus filhos, meu irmão, você está fazendo um péssimo negócio. Tem aquele dia que você chega e elogia, dá os parabéns, que você estende a mão, olha que coisa maravilhosa, tá? Mas tem aquele dia que você tem que chamar o camarada ou a sua filha e dizer assim: olha, eu te amo, você é uma pessoa maravilhosa nisso, nisso e nisso, agora aqui você está precisando de uma correção e toma a repreensão. Eu sei que é difícil repreender, nem sempre é fácil, mas é preciso. É preciso. Mas eu elogiei a pessoa. Sim, mas você elogiou, ela é boa numa área, mas a outra área ela pode estar pisando na bola e não tem problema em repreender. E outra coisa, aprende isso aqui que eu aprendi há muitos anos atrás com pastores experientes, e eu faço, já fiz aqui em Pirangi,
já fiz na congregação e faço quantas vezes for necessária. Se a coisa é em público, a repreensão tem que ser em público. Se é privada, tem que ser no privado. Então, por exemplo, numa assembleia de igreja, se um irmãozinho se levantar e me afrontar, ele vai receber a dose de volta. E os irmãos sabem disso. Eu dou a palavra para você falar, pode falar à vontade, você não vai ser cortado. Agora, fale e saiba que você vai ouvir também. E se for preciso repreender, eu vou repreender. Pode ser o presbítero mais rico, mais importante, ou o irmão mais pobre da igreja. Se for preciso repreender, eu vou repreender. E quem me conhece aqui sabe. Então, se for em público, é em público. Jesus fez aqui em público porque Pedro, apesar dele ter chamado à parte, mas ele não foi distante não. Ele falou a ponto de os outros estarem vendo e saberem o que estava acontecendo. Então Jesus fitou os discípulos e repreende a Pedro na frente dos outros. Tem muito pai, muita mãe, muito marido, muita esposa que passa ao ridículo porque não tem coragem de repreender. Porque não tem coragem de chamar a atenção. Uma vez, eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Uma vez, terminou o culto em uma determinada igreja, e sempre tem aquela turma da discussão teológica, né? Aquela turma assim que discute o sermão depois do culto. E aí o pastor, ficou eu, o pastor e mais um grupo, conversando na calçada. E pé conversa, pé conversa, e pé conversa, e o tempo passando. Daqui a pouco, a mulher do pastor vinha no carro, chega o carro vinha baixinho assim, sabe? De longe a gente notou. E o pastor notou também. E ela desceu do carro, foi assim um moído grande. O primeiro grito que ela deu, eu e mais alguns já foi logo cortando para não sobrar, né? Ela deu o primeiro grito, no segundo o pastor deu um grito e mandou ela calar-se e entrar no carro que resolvia em casa. É claro que ele estava errado, porque ele tinha esquecido a mulher na casa de uma pessoa com uma criança pequena e discutindo teologia, se empolgou, passou do horário, era mais de 10 horas da noite. Mas a irmãzinha também errou, porque ela chegou expondo o marido na frente de todo mundo. E foi preciso uma atitude enérgica do marido, porque se ele não tivesse feito isso, ele tinha perdido a liderança, inclusive, da igreja. Porque a igreja ia dizer, está vendo aí, a mulher do pastor chegou, deu um grito nele, e ele ficou como um cachorrinho e entrou dentro do carro. Pronto, perdeu a liderança, meu irmão. É assim no seu ambiente de trabalho, é assim na sua escola, é assim dentro da sua casa. É assim dentro da sua casa. Então Jesus repreendeu, ele tinha elogiado, e ele agora repreende, porque havia a necessidade de repreensão. Mas ele foi muito mais além. O texto diz aqui, ó, Jesus, porém, voltou-se e fitando os de seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás. Opa! O que é isso? Pedro estava endemoniado? Um crente pode ficar possesso? Arreda Satanás. Muitas pessoas olham para esse texto e querem defender que um crente pode ficar possesso por Satanás. Olham para esse texto assim, está vendo aí, ó? Um crente, ele pode ser possuído pelo diabo. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Pedro não estava endemoniado e não poderia estar. Isso é até uma lei física. 2 corpos não podem habitar o mesmo espaço. Se Pedro estava cheio do Espírito Santo, se Pedro havia recebido a revelação do Pai, se Pedro era uma pessoa bem-aventurada, era um crente em Jesus, e nós sabemos que ele era crente em Jesus, Pedro não pode ficar endemoniado. Ou você tem o Espírito de Cristo, ou você tem o Espírito do diabo, meu irmão. Não existe essa história de que, eu sou crente, mas o diabo veio e se apossou.
Nada disso. Nada disso. Ah, não, eu conheci um crente que ficou endemoniado. Se ficou endemoniado, não era crente, poderia ser religioso. Porque nem todo mundo que vem à igreja, que frequenta a igreja, que carrega a Bíblia debaixo do braço, que canta, é uma pessoa crente. Não. Por favor. Ela pode ser presbiteriana, ela pode ser batista, assembleana, ela pode ser católica. Mas uma coisa é ser um religioso, outra coisa é ser um discípulo, um convertido. Um crente em Jesus, jamais ele ficará endemoniado, porque ele tem nele o Espírito Santo de Deus. E se tem o Espírito Santo de Deus, não pode ter ali um demônio. Então, pastor, o que aconteceu com Pedro? O texto está errado quando Jesus disse assim: arreda Satanás. Então, o que Jesus quer dizer com isso? A explicação está no próprio texto, irmãos. Olha o que diz aí o texto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Olha o que ele diz. Porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Qual é o ponto aqui? Pedro não estava endemoniado. Mas o pensamento, a lógica de Pedro era demoníaca. Dá para entender a diferença? A pessoa pode não estar endemoniada, mas ela está pensando de acordo com os demônios, e esse Satanás precisa ser retirado. Pedro não estava cogitando das coisas de Deus mais. Ele havia recebido a revelação, a iluminação de Deus. Ele diz que Jesus é o Cristo. Mas essa revelação, meus irmãos, não é algo místico. Uma áurea que veio sobre Pedro e ficou ali, e agora Pedro é canonizado, é o santo perfeito. Nada disso. Ele recebeu uma revelação de Deus, mas ele continua sendo Bar-Jonas, o filho de Jonas, um homem, um pecador, falível como eu e você. E se ele não tiver cuidado, a sua mente vai pensar como o diabo, como o mundo. Não vai cogitar das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Qual é o ponto? Meus irmãos, isso aqui é extremamente importante para mim e você. Você pode ser crente em Jesus, você pode ser uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, é salva, eleita, mas ter uma mente mundana, influenciada por Satanás. Não é que Satanás está dentro de você, mas ele conseguiu influenciar você através da sua mente, dos seus pensamentos, da sua visão de mundo. Aquilo que fica mais chique chamar, né? Cosmovisão. Qual é a sua cosmovisão? O seu pensamento é bíblico? Você pensa biblicamente ou você pensa como o mundo? Como os homens? Se nós somos crentes, nós devemos pensar biblicamente. Porque quando nós estamos pensando biblicamente, nós estamos pensando de acordo com as coisas de Deus. Agora, quando nós somos crentes e nós não estamos pensando biblicamente, nós estamos pensando como o mundo, nós somos até crente, mas nós estamos pensando como o diabo. Está dando para entender, para cair a ficha? O problema de Pedro não é que ele tinha demônio em si. O problema de Pedro é que a mente de Pedro estava impregnada com o mundo. E o pensamento do mundo era: o Messias não deve sofrer, o Messias tem que ser guerreiro. Pedro estava pensando em poder, em glória, coisas humanas, poder bélico. E Jesus está falando das coisas de Deus, dos planos de Deus, dos mistérios de Deus. Então ele diz: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. É muito sério. Por que os pastores insistem tanto para que você leia a Bíblia, meu irmão? Por que os pastores insistem tanto para que você
vem à igreja escutar a palavra de Deus? Por que nós insistimos tanto para você escutar louvores ao Senhor, para você orar, para você ouvir pregações, gastar o seu tempo com as coisas de Deus, ler bons livros evangélicos, literatura boa, bíblica, reformada? Por quê? Porque é possível, meu irmão, você ter se convertido, mas ainda está pensando como mundano. É possível você ser crente, servo de Deus, mas por causa daquilo que você lê, que você ouve, que você recebe lá de fora, a sua mentalidade ainda está sendo uma mentalidade mundana e até diabólica. Diabólica. Nós somos fruto daquilo que nós comemos. Nós somos resultado daquilo que nós lemos, daquilo que nós assistimos, daquilo que nós ouvimos. Não tem como escapar disso, meu querido. Não tem como. Se a literatura que você lê é uma literatura bíblica, ou mesmo que não seja uma literatura bíblica religiosa, mas é uma literatura saudável, você vai ter uma mente saudável e vai pensar para a glória de Deus. Agora, se a literatura que você lê não é bíblica, não é saudável, não é algo realmente que edifica, você vai pensar como o mundo. Se aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, a ideologia que você defende não está fundamentada na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus, você vai pensar como o mundo, você vai pensar como o diabo. Por isso, meu irmão, deixa eu tocar nesse ponto aqui mais uma vez, que talvez seja delicado, mas é preciso tocar. Eu não consigo entender crente que assiste o Big Brother, eu não consigo entender, meu irmão. E que fica torcendo por aquela porcaria, aquela safadeza na televisão, que ímpios não assistem. Tem ímpios, pessoas de princípios, que não são crentes, mas são pessoas que têm ética, moral, que têm valores familiares, que diz, isso aqui não, isso aqui é lixo, não quero isso aqui não tem nada de cultura, isso aqui não tem nada de saudável, é lixo. Aí está lá o crente, o irmãozinho ou a irmãzinha assistindo e comemorando. O que você está trazendo para dentro da sua cabeça? É as coisas de Deus ou as coisas dos homens? O lixo do mundo. Satanás para dentro da sua casa. É isso que você está trazendo. A gente precisa ter cuidado, irmão. A gente precisa pedir a Deus discernimento, sabedoria. Porque nós somos resultado de toda essa avalanche que está vindo de lá para cá do mundo. Você vem à igreja uma vez por semana. Você escuta um sermão, ou no máximo 2 ou 3 por semana. O restante é o jornal, são as revistas, os livros, os influenciadores. Que hoje, né, tem os youtubers aí, os influenciadores. Um bocado de endemoniado que muitas vezes está influenciando os jovens da nossa igreja, a geração da nossa igreja. Então a gente precisa ter cuidado com aquilo que nós estamos recebendo. Será que nós estamos pensando como os homens ou nós estamos pensando como Deus? Nós precisamos pensar biblicamente. Todas as coisas. Eu não estou dizendo aqui, meu irmão, por favor, pastor, é pecado ir ao cinema? Não, não é pecado não, meu irmão. Vá ao cinema, pode ir. Agora, o que você vai assistir? E como é que você vai julgar aquele filme? Porque você está achando que aquilo ali foi produzido por acaso? Você está achando que não tem um propósito por trás da arte, da literatura, do cinema? Que eles não querem transmitir algum valor, algum princípio, alguma coisa? Então, cuidado, você pode até ir e assista. Você pode até escutar, mas julgue. Passe pelo crivo da palavra de Deus. Pense biblicamente, avalie biblicamente.
Eu não sou contra que você escute uma música secular. Eu não digo música do mundo, porque toda música é do mundo, nós estamos no mundo mesmo. Mas uma música secular, profana, profana no sentido de fora do templo. Eu não sou contra, não. Agora, a música que você está ouvindo no seu carro, quando você julga o conteúdo dela à luz da Bíblia, bate ou fere? Eu não estou dizendo que você tem que ouvir só cantor evangélico, não, porque tem muita música evangélica que é porcaria, é lixo. E que contraria até a palavra de Deus. Não é porque foi feita por um crente, porque tem um nome de evangélico que eu vou ouvir, não. E tem muita música feita por ímpios, que por causa da graça comum de Deus, por causa da misericórdia de Deus, tem muito ímpio que conseguiu fazer uma poesia, escrever um livro, fazer uma música que retrata valores, princípios que são bíblicos. Quando está falando do amor, quando está falando da fidelidade, do compromisso com o outro, é bíblico, meu irmão. São os valores de Deus. Então tem muita música aí que a gente diz que é profana, que é secular, que é mundana, mas que tem muito mais valores do evangelho do que muito hino, entre aspas, que a gente diz que é evangelho. Então, escute, eu não sou contra, não. É claro, cuidado para você não escandalizar, porque na nossa cultura não é comum isso, né? Não é comum. Vou revelar aqui um pecado para vocês. Às vezes, quando eu estou meio assim, sei lá o que acontece comigo, eu gosto de escutar umas músicas assim, românticas. Eu sou meio romântico. Eu não devia fazer isso. A mulher vai bater em mim quando chegar em casa. Aí eu boto lá na televisão umas músicas assim, que eu ouvia da minha mãe, gostava de escutar e tal. Músicas românticas. Tem uma que eu chamo a música do pastor, Fio de Cabelo no Paletó. É a música do pastor. Aí, às vezes, eu boto lá baixinho, estou ouvindo. Aí, Justo Neto diz assim, cuidado para não escandalizar, olha os vizinhos. Está muito alto. Realmente, a gente tem que ter cuidado para não escandalizar. Mas a gente tem cuidado também com o que está ouvindo. O que você está ouvindo reflete o caráter de Deus, os princípios do reino de Deus. Está dando para os irmãos entender? Porque às vezes a gente tenta explicar e mais complica, né? O que eu quero dizer aqui é o seguinte: Pedro não estava endemoniado, mas Pedro estava pensando de acordo com o mundo. E quando você pensa de acordo com o mundo, com os valores do mundo, e esses valores, esses princípios não estão de acordo com a palavra de Deus, esse pensamento, essa cogitação é satânica, é maligna, porque quem está dominando o mundo, quem é o príncipe desse mundo? Satanás. É Satanás. E a gente precisa ter muito cuidado, irmãos, porque, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para a igreja, para clarear mais um pouco. O cara se converteu, ele acabou de se converter. Aí ele veio lá do mundão, né? Ele é um menino na fé, ele ainda está pensando como o mundo. Porque não é fácil mudar a mentalidade, meu irmão. São anos e anos. É preciso muita leitura, muito estudo, muita pregação. É preciso muita oração para que você vá mudando a sua visão de mundo, os seus valores, os seus objetivos, os seus sonhos, os seus ideais. Só que o irmãozinho veio lá do mundão. E aí ele chega na igreja. Daqui a pouco a igreja coloca ele na liderança. Aí como é que ele vai liderar a igreja? Com a mente mundana. Vou dar um exemplo. Coloca o irmão como tesoureiro da igreja. Aí ele vai querer cuidar da tesouraria da igreja como um tesoureiro de uma fábrica ou de uma empresa mundana, pensando em lucro, pensando em investimento. Aí vai ser um cara, mão de vaca, vai ser um cara que vai travar a obra de Deus, vai ser um cara que não crê no sobrenatural, que não entende que a tesouraria da igreja é diferente de uma tesouraria lá de fora. A tesouraria da igreja depende de fé, depende da providência de Deus. Tem hora que não tem um centavo e Papai do Céu chega e manda. Só que o cara, ele não tem a mentalidade bíblica, ele é mundano ainda na mentalidade dele. E ele vai fazer besteira na tesouraria. Ele é gerente de uma empresa, aí ele chega, foi eleito presbítero, né? Até porque o cara é ricão, chegou na igreja,
olha o ricão aí, vamos botar ele para ser presbítero. Aí ele chega, aí a primeira coisa que ele vai fazer é querer ser o chefe do pastor, mandar no pastor. Se pegar esse baixinho aqui, ele vai se torar. Ele vai se quebrar. Porque eu não aceito isso. Não aceito jamais. Mas ele chega lá no conselho querendo ser o chefe, o líder, o cabeça. Querendo mandar. Por quê? Porque lá fora ele manda. Lá fora, na empresa, ele determina e todo mundo obedece. Aí ele chega na igreja, aí porque ele é rico, porque ele tem posição, ele quer fazer a mesma coisa. Ele trouxe a mentalidade mundana para dentro da igreja. E na igreja a mentalidade é de servo. Quer ser o maior? Seja aquele que serve. Foi o Senhor Jesus que falou. Por isso que Gregório Magno, no seu livro Regra Pastoral, ele dizia assim, que quando um rico chega na igreja, é muito interessante isso aqui, ele dizia assim, que um rico na igreja é um perigo. Por quê? Se o pastor não tiver cuidado, ele vai ficar querendo tá fazendo a média com aquele rico. E se o pastor também não tiver cuidado, aquele rico vai dominar ele e vai dominar a igreja. Porque ele vai dizer assim, eu sou o cara, um juiz, vamos lá, um juiz de direito, um general do exército, um político do alto escalão, se converteu. Aí ele chega na igreja e todo mundo começa logo assim, doutor, o político tal, e o cara, ele está na prateleira de cima, ele está acima dos demais. E ele vai olhar para os demais de cima para baixo, e vai querer impor. Então a gente tem que deixar claro para ele que quando ele é crente, quando ele entra por aquela porta ali, ele é servo e ovelha como os demais. E Gregório Magno dizia assim, o rico na igreja, ele tem que ser tratado com rigor, para ele entender que ele não é melhor do que os demais. Não é. É por isso, meus irmãos, que a gente precisa vigiar muito nessa questão. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja, o Senhor tem sido tão misericordioso com a nossa igreja. Nós temos pessoas aqui ricas, nós temos pessoas aqui de classe média e classe alta, mas no dia a dia não faz nenhuma diferença. Nenhuma diferença. E tem irmãos aqui na igreja rico que são homens de Deus, piedosos, tementes a Deus. Tem militares aqui na igreja. Tem pessoas aqui das mais diferentes classes aqui na igreja. Mas que eu nunca vi dando carteirada em ninguém aqui. Ou querendo se mostrar melhor do que os outros. Nunca, nunca, nunca. E não interessa, meu irmão, se o seu dízimo é 10 mil reais ou se o dízimo é R$1. É dízimo. É dízimo. É o dízimo do Senhor. Não pense porque você dá um dízimo de 10 mil reais que você vai mudar uma decisão do conselho, ou você vai influenciar a assembleia, ou você vai mudar o sermão que eu prego aqui. Nunca você vai conseguir fazer isso. Ou que você vai ser mais honrado do que o outro que dá R$1 de oferta. Todos são iguais. É por isso que na assembleia da igreja aqui, lembra? Quando o contador, ele, não de forma maldosa, jamais. O nosso contador é um homem de Deus, um pastor. Mas ele ia dar o nome de 2 ou 3 irmãos que contribuíram com a soma de muito dinheiro aqui para a construção da igreja. Eu não permiti. Por que eu não permiti? Porque para dar o nome de 2 ou 3 irmãos que contribuíram com 30, com 40 mil, eu tenho que dar o nome de todos que contribuíram até com um centavo. Eu tenho que dar o nome daquele irmãozinho que não tinha dinheiro para contribuir, mas que no dia que foi para puxar esse piso aqui, estava aqui carregando carroça e fazendo traço. Eu tenho que dar o nome dele também. Porque ele é importante. Quando nós fomos fazer a campanha de cimento aqui, teve irmão que disse assim, eu dou todos os sacos de cimento. Eu disse, vamos fazer o seguinte, você vai dar tantos sacos de cimento, mas vamos envolver a igreja, porque todo mundo tem que dar um saco de cimento. Porque todo mundo é importante e é fundamental na obra de Deus. Então nós precisamos pensar biblicamente. E aí Jesus diz, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Agora é interessante, Satanás saiu e Pedro ficou.
Pedro vai ser transformado. A mentalidade de Pedro vai ser transformada. Vai levar um tempinho, porque burro velho é complicado. Burro velho para você botar na linha é complicado. Os demais também era, e eu e você também. Você sabe o quanto o Papai do Céu tem trabalho em você. Tem trabalhado. Você sabe o quanto o carpinteiro de Nazaré tem que estar dando uma desbastada nessa árvore grossa que é você, dando uma lixada. E de vez em quando ele dá assim uma facãozadazinha, aí dá uma lixada, ajeita, fica bonitinho. Mas você sabe o quanto Deus precisa trabalhar na sua vida, e eu sei o quanto Ele precisa trabalhar na minha. Então, o que eu estou dizendo aqui é, não julgue Pedro não, meu irmão, que você é igual a ele ou pior do que ele, viu? Não julgue não. Pedro vai ser transformado, vai levar tempo. Ele ainda vai sofrer algumas coisas, ainda vai ouvir muito, ainda vai aprender muito, para poder ter uma mente transformada. Agora, esse homem vai ter uma mente tão transformada, ele vai pensar tanto biblicamente, de acordo com as coisas de Deus, que no dia da sua morte, no ano 64, quando Nero mandou matar Pedro e Paulo em Roma, diz a tradição que Pedro, quando disseram que ele ia ser crucificado, Pedro, agora, ele disse assim: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo. Olha a mentalidade dele agora. Olha a mente dele. Lê as cartas de Pedro, para você ver como a mente dele mudou, como o pensamento dele mudou, como agora ele não estava pensando como o mundo, mas pensando biblicamente e para a glória de Deus. Eu termino essa mensagem com algumas aplicações para mim e para a sua vida. Algumas que eu já fiz, vou só ressaltar, e outras que eu quero acrescentar aqui para a gente orar. Primeira coisa, quem é Jesus para você? Essa é a pergunta de Marcos, de todo o Evangelho, que está sendo respondida capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo, mensagem por mensagem. Eu pergunto, quem é Jesus para você? Se hoje nós fizéssemos aqui uma prova, se nós dessemos o microfone para você, o que você responderia com relação a essa pergunta? Quem é Jesus para você? Eu espero que você respondesse: Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, encarnado, aquele que viveu, aquele que sofreu, que morreu, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu ao céu, que está sentado à direita do Pai, mas de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos, e estabelecer o seu reino para sempre e sempre. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. É a Ele que nós viemos adorar. É Ele que nós viemos servir aqui. Eu dizia de manhã que, dependendo da resposta que você der a essa pergunta, faz toda a diferença na sua vinda aqui, no culto que você veio prestar. Você veio aqui simplesmente adorar um homem, um político, um revolucionário, ou você veio adorar o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso? Essa é a questão. A segunda coisa, meu querido irmão e minha querida irmã, cuidado com o pensamento mundano dos homens. Cuidado com isso. Na visão dos homens, Jesus não é Deus, a igreja não tem importância, a igreja não é essencial, não faz diferença alguma. Cuidado com essa visão. Talvez essa pandemia revelou isso, que ainda tem muito crente pensando como os homens. Porque quando eu vejo um crente nas redes sociais defendendo que a igreja não é essencial, num contexto de pandemia, eu fico escandalizado. Um dia eu estava pensando, e escrevi até um texto, está no Facebook. Eu estava pensando assim, meu Deus, eu fui no supermercado, tem que ir, né? No período mais crítico, tinha que ir mesmo. Aí, o supermercado lotado. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, o supermercado é essencial porque tem o pão da terra. A igreja não é essencial tendo o pão do céu. Eu posso correr risco para ir comprar arroz e feijão, eu corro risco. Mas eu não posso correr risco para ir para a igreja, para o culto, adorar o meu Senhor. Que doideira é essa? Que pensamento é esse?
Para ir para o trabalho, eu posso correr risco, pegar até ônibus. Mas se eu não for, talvez eu seja demitido. Agora, para a igreja eu não posso. O que é isso? É pensar de acordo com os homens e de forma mundana. Porque é claro que os homens não vão entender que a igreja é essencial, mas eu e você deveríamos entender isso, que a igreja é essencial. E eu vi pessoas dizer assim, olha, eu tenho ido para o trabalho, tenho ido na farmácia, no supermercado, mas na igreja não. Já faz 1 ano que eu não vou à igreja. Você que está me assistindo e que faz 1 ano que você não vai à igreja, primeiro você saiba que a transmissão não substitui o culto. E a segunda coisa, você deveria ter vergonha, se você vai para o trabalho, se você vai para a farmácia, se você vai para o supermercado, se você vai até para recreações internas e não tem ido à igreja, você deveria ter vergonha. Porque você está pensando como o mundo. É inadmissível, meu irmão, que um crente passe 1 ano sem ir à igreja. 1 ano. 1 ano sem ir à igreja. Tem pessoas que faz 1 ano que não vai à igreja. E às vezes, por ironia do destino, você encontra ela no meio da feira livre, porque feira foi essencial. Aí está na feira, no meio das bancas, no ruge-ruge, encontrou a pessoa. Ô, irmã fulana. Na igreja pega Covid, não é na feira não. Pensar mundanamente. A outra coisa, lembre-se, o reino de Deus não é político, não é humano. Jesus não veio estabelecer um reino, um poderio bélico, uma revolução política. Jesus não veio fazer isso. O reino de Deus é espiritual e que vai crescendo e crescendo para a glória de Deus. Então, cuidado quando você estiver pensando nas coisas de Deus, pura e simplesmente da forma política, mundana, com estratégias mundanas. Quando eu entendo que o reino de Deus não é político, não é humano, eu preciso pensar nas estratégias de crescimento da igreja. Tem muita igreja aí usando as ferramentas do mundo para crescer. Isso é pensar como os homens, pensar mundanamente. Como é que a gente vai atrair os jovens? Vamos botar um ringue, vamos pintar a igreja de preto, vamos botar luzes, fazer uma discoteca, e aí o pastor vai encher de jovens. Vai encher de jovens. Meu irmão, eu peguei um Uber um dia desse e o cara disse assim, rapaz, eu fui deixar um jovem numa determinada localidade aqui em Natal, e quando eu olhei, meu irmão, rapaz, um incrédulo, viu? Ele disse assim, rapaz, eu posso até ser crente, agora jamais eu seria daquele lugar. Aí eu disse, por quê? Ele disse, porque para mim ir lá e ir numa boate, eu prefiro ir na boate, que é melhor. Mas lá imita a boate, só que a boate tem mais coisas. Boate gospel, para atrair jovens. Estratégias de marketing, usando de coisas ilegais para atrair o povo. Nós precisamos pensar biblicamente. E por último, meu amado irmão, se Deus está repreendendo você, mesmo que seja na frente de todo mundo, Ele lhe envergonhou, né? Papai do céu envergonhou você. Jesus envergonhou Pedro ali, não foi não? Deu uma queimada em Pedro. É interessante que o Evangelho de Marcos, todos os estudiosos dizem que o Evangelho de Marcos é fruto das memórias de Pedro. Foi Pedro que pregou e Pedro que ensinou a Marcos tudo isso aqui, que contou para ele. Então, mesmo que tivesse sido uma coisa particular e oculta, Pedro um dia chegou para Marcos, chegou para os demais e permitiu que isso fosse registrado para a posteridade, dizendo assim, olha, um dia eu fiz uma besteira muito grande, eu pensei errado, eu repreendi o Senhor, eu chamei a atenção do Senhor e o Senhor me repreendeu na frente de todo mundo, o Senhor expulsou aquele pensamento maligno, era uma coisa do diabo aquilo ali que eu estava pensando. Registre isso aí, Marcos, para servir de exemplo para as pessoas. Coloque isso aí. Essa é uma das provas que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não esconde nada. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas também coloca os pecados de Davi.
Se você fosse escrever um livro sobre a sua vida ou sobre a sua família, com certeza você não coloca aquelas coisas realmente escandalosas. Você coloca só o que é bom. A Bíblia não. Pedro é o homem que Jesus elogiou, o homem bem-aventurado, mas é o homem também que foi repreendido. Um dia Paulo repreendeu Pedro na frente de todo mundo. Pobrezinho de Pedro. Falava demais. Quem fala muito, né? Quem se expõe, está sujeito. Paulo repreendeu ele. E ele reconheceu que estava errado, se quebrantou. Ele não fugiu, ele não abandonou a igreja. Porque hoje, meu irmão, o negócio está sério. Se o pastor repreender alguém, não precisa nem ser a pessoa, não. Basta só repreender um menino que está fazendo alguma coisa errada, ou chamar a atenção da pessoa, mesmo que seja com todo jeito. O pastor me chamou a atenção, não venho mais nunca nessa igreja. Quero saber mais nunca dessa igreja. Vou embora, vou para outra igreja. Porque as pessoas hoje não querem ser chamadas a atenção, não querem ser repreendidas. Elas querem viver a vida delas, ninguém toque, ninguém fale, ninguém tem direito de intervir na minha vida e não aceito repreensão de ninguém. Mas, meu irmão, se Deus está lhe repreendendo, se Deus está lhe corrigindo, sabe o que a Bíblia diz? É porque você é filho e não bastardo. Então, quando você vem à igreja, você escuta um sermão. Sabe aquele sermão que foi pancada para você? Sabe aquele sermão que... Teve um dia desse que eu preguei um sermão e o cara mandou uma mensagem para mim aqui. Porque tem uma turma aqui que eu termino de pregar, chego em casa, tem mensagem no celular, viu? E aí o cara mandou assim: fala a verdade, diga quem foi que contou minha vida para tu. Esconda não. Porque tudo que tu disse ali, ó, tu estava lendo meus pensamentos, tu soube de alguma coisa. Borracha de papai do céu. Agora, se você está sendo disciplinado por Deus, repreendido por Deus, agradeça, porque a Bíblia diz que você é filho. E o pai disciplina e repreende o filho a quem ama. Se Deus está até lhe envergonhando, entre aspas, você passou uma vergonha, mas é porque Deus lhe ama e quer o seu bem, quer mudar a sua vida. Aceite isso, faça como Pedro, que o pensamento mundano, que a influência diabólica vá embora, mas que você fique na casa de Deus. Se um dia você for repreendido na igreja, se um dia você for repreendido por um irmão, por uma irmã, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, eu já fui repreendido aqui na igreja por irmãs e irmãos, e eu não tenho nenhum problema com isso. Eu sempre disse aqui, no dia que eu for digno de repreensão, meu irmão, se você me ama, me chama a atenção. Pastor, o senhor disse isso no púlpito, o senhor não deveria ter dito. Olha, o senhor disse aquela história ali, o senhor não deveria fazer daquela maneira. Não faça isso, meu pastor, eu lhe amo. Se você me ama de verdade, me repreenda. Não deixe eu fazer besteira, não. E um dia uma irmã me chamou aqui e disse: meu pastor, senta aqui que eu quero dizer um negócio a você. Olha, você fez isso, isso e isso. Você tomou essa postura naquele dia. Não faça isso não, vai pegar mal para o senhor. Cuidado com isso aqui. E eu agradeci. Eu não fiquei com raiva dela, não. E depois eu fui ver que realmente eu estava errado. Eu não deveria agir daquela forma. Agora, se aquela irmã, em vez de ter falado comigo, ela chegasse na reunião da SAF e fosse assim: você viu, pastor? Na reunião, na assembleia da igreja, nisso, olha, o pastor é assim, assim. Aí pronto, ia semeando coisa do diabo. Então chegue para mim e fale. Se você está vendo um irmão digno de repreensão, chegue para ele e fale. Marque um horário com ele, chame ele, converse com ele e fale. Porque você vai abençoar a vida dele. E na hora que você receber a repreensão, meu irmão, num primeiro momento dói, não dói não? Você fica meio assim, você quer revidar, porque quem tem um temperamento meio forte, você não aceita assim, você quer revidar. Mas aí você vai refletir e dizer assim: rapaz, realmente fulano está certo. Eu não deveria estar fazendo isso. É Deus, é graça de Deus na sua vida. Mas eu espero no Senhor que nós possamos sair daqui nesta noite com a visão correta, que é o ponto do texto. Quem é Jesus? Ele é o Messias, sofredor sim, mas aquele que sofreu, que morreu, que foi rejeitado, mas que ele ressuscitou, está vivo, tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. É o Senhor da igreja, é o meu Senhor, é o seu Senhor. E um dia ele vai romper
romper esses céus e vai buscar a sua igreja, e todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso Messias. Não é um Messias humano, político, presidente de uma nação. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para todo sempre. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer o Senhor. Nós vamos cantar um cântico e depois nós estaremos